Olá pessoal, eu sou o professor Luciano, de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre a leitura como fonte de aprendizagem. Vamos falar aí sobre leitura, né? A importância da leitura, por que ler é importante, tá certo? Para que a gente construa, né, venha construir aí nosso processo de aprendizagem e possa melhorar aí nesse aspecto do que muitos consideram não ser tão fácil, né, que é a leitura, tá certo? Vamos lá. Então, nós temos aqui, o que é leitura, né? A autora Martins, ao tentar compreender a questão da leitura, ela vai dizer que ela é uma experiência individual e que pode ser caracterizada como sendo a decodificação de signos linguísticos por meio dos quais o leitor decifra sinais e também como sendo um processo de compreensão mais abrangente em que o leitor dá sentido a esses sinais. Nesta direção de pensamento, Martins afirma que a leitura é realizada a partir de um diálogo entre o leitor e o objeto lido, e que esse objeto pode ser de caráter escrito, sonoro, gestual, uma imagem ou até mesmo um acontecimento. Um pouquinho difícil de compreender, né? O que a autora quis colocar aí pra gente. Então, mas o que de fato é a leitura, né? O que ela quis dizer para a gente aí que lê, como ela falou já lá no finalzinho do texto, como se fosse um diálogo, uma conversa que você está fazendo ali. É você e o texto, ou você e a imagem, ou você e qualquer coisa que você consiga ler, compreender ali naquele momento, tá certo? Essa é a leitura, porque a leitura ela vai partir para o entendimento. Não apenas eu olhar, enxergar aquilo e absorver, mas eu preciso compreender aquilo que eu estou observando, certo? Para que eu consiga aprender, entender o que está sendo tratado ali. Então, no momento que eu leio, eu tenho que compreender o que eu estou lendo. A partir daí eu consigo absorver, entender e saber que aquilo que eu estou fazendo é leitura, tá? Às vezes a gente parte para um texto, lê aquilo ali de forma, né, corrida e quando chega no final você já não lembra mais nem o que foi dito lá no início. Porque a gente apenas passou ali por cima daquele texto, por cima daquelas palavras e não conseguiu absorver e compreender o que estava sendo dito. Então, tem que ter essa troca, essa conversa aí entre você e o objeto que você está lendo, tá bom? Então, por isso que ela colocou ali como sendo um diálogo, né? Não, vamos dar continuidade aqui para a gente ver, tá? Olha aqui, o poeta Ricardo Azevedo, em seu poema Aula de Leitura, ele descreve esse sentido amplo da leitura dessa forma aqui, vamos ver. A leitura é muito mais do que decifrar a palavra. Quem quiser parar para ver pode até se surpreender. Vai ler nas folhas do chão se é outono ou se é verão, nas ondas soltas do mar se é hora de navegar. E no jeito da pessoa se trabalha ou se é à toa. Na cara do lutador, quando está sentindo dor, vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem, e no pelo do cachorro se é melhor gritar socorro, na cinza da fumaça o tamanho da desgraça, e no tom que sopra o vento se corre o barco ou vai lento, e também na cor da fruta e no cheiro da comida, e no ronco do motor e nos dentes do cavalo, tá? E na pele da pessoa e no brilho do sorriso, vai ler nas nuvens do céu, vai ler na palma da mão, vai ler até nas estrelas e no som do coração. Uma arte que dá medo é a de ler um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar, tá certo? Então ele traz aí várias experiências de leitura. Não sei se você conseguiu entender, né, do que ele quis dizer com relação à leitura, tá?
Mas a partir das considerações da autora lá, ao definir leitura como sendo um processo de compreensão de expressões formais e simbólicas, não importando por meio de que linguagem, né? Esse poema ele vai comungar dessa ideia também, né, de leitura, mas não apenas como decifração de sinais, mas sim como uma compreensão do mundo, né, de mundo ali. Não é apenas só compreender o que está sendo escrito ali, os códigos que estão ali. Não é só saber que P com A é pá, por exemplo, né? Não é só isso, é você entender ali, compreender o mundo em si, ter uma compreensão de mundo maior. Então ele diz que você pode ler, quando as folhas estão ali no chão, você vai compreender o quê? Que o outono está chegando. Né? Se você vê o mar agitado ou calmo, que você vai conseguir navegar. Tem pessoas que conseguem decifrar, entender a hora pelo sol. Né? É uma espécie de leitura. Né? Principalmente quem mora ali em zona rural, eles conseguem ter essa noção do horário através da posição do sol. Né? Então, é um tipo também de leitura. Então, ler não é só eu pegar aqui um texto e falar, dizer o que está escrito nele. É eu olhar para alguma coisa e conseguir entender aquilo, para uma imagem, para uma paisagem, né? Para o que for, tá certo? Ler está muito além do sentido que a autora trouxe inicialmente, tá bom? Vamos lá? Então, segundo estudiosos, existem 3 objetivos distintos para compreender a importância do hábito de ler. Nós temos aqui o primeiro, que é ler por prazer, que através da leitura realizada com prazer, é possível desenvolver a imaginação, empenhando que no mundo da imaginação, desenvolvendo a escuta lenta, enriquecendo o vocabulário, envolvendo linguagens diferenciadas. Então, a leitura prazerosa é você vai ler o que você gosta, tá? Vai buscar ler aquilo que você gosta de ler. Nós temos também ler para estudar, certo? A leitura voltada para o estudo, já é mais cobrada aí por professores na escola, né? No momento aí da sua construção escolar, da sua vida estudantil aí, tá bom? E ler para se informar. E a leitura dinâmica e descontraída é uma das melhores formas de adquirir informação. O ideal é que se aprenda a ler textos informativos, artigos científicos, livros didáticos, paradidáticos e etc. Então, assim, a leitura, ela vai avançando ali o nível. A gente lê o que a gente gosta, mas nós também temos a leitura para o estudo e nós também temos a leitura para a informação. No momento que eu estou ali, por exemplo, numa rede social, e eu vejo alguma coisa que eu não conheço, que eu não entendi, aí eu vou buscar entender sobre aquilo. Aí eu vejo alguns textos, algumas coisas sobre aquele assunto. É uma leitura para informação. Então a gente vem sempre fazendo isso aí no dia a dia, tá? Então nós temos aqui alguns tipos de leitura. A decodificação, que vai ali fazer o quê? Identificar a identificação ali do significado das palavras, da ordem que elas estão, reconhecer a relação entre as palavras. A decodificação já é mais voltada para isso. Olhar para o texto e saber que eu reconheço cada palavra que está escrito ali, né? Vejo os signos que estão lá e entendo. Inferência, antecipar a informação, deduzir os implícitos, formular teorias, é quando eu já consigo ler e fazer as minhas inferências, né? Eu antecipo ali as informações, pego um texto, tem autor que consegue antecipar essas informações, ele trazer informações que ele vai dizer mais à frente, né? Ou eu mesmo, através da leitura, eu já consigo entender o que ele está querendo dizer mais na frente, né? E formula ali teorias dentro daquela leitura. E também temos a leitura crítica, que é colocar o conhecimento acumulado a serviço da interpretação, fazer juízo de valor a partir do repertório construído ao longo da vida, emitir uma opinião. Então, no momento que eu leio criticamente, eu já vou fazer o quê? Emitir a minha opinião sobre aquele assunto que eu estou lendo. Para isso eu preciso compreender o que eu estou lendo, né? Saber do que eu estou falando ali, para que eu consiga
chegar a conseguir ali a dar a minha opinião sobre aquele assunto, tá certo? Então nós temos aqui eu trouxe aí esses tipos de leitura, existem outros também, tá? Mas o que a gente mais utiliza aí no nosso dia a dia são essas, tá certo? A gente entende o que está escrito, infere, né, dá ali sentido para aquilo ali, formula teorias e depois emite a nossa opinião. Nós temos aqui algumas dicas para desenvolver aí, então, esse gosto pela leitura. Primeiro é ler devagar, né, com calma. Depois, procurar assuntos do interesse. Então, se você ainda está, estou cansado, não consigo ler, procura ler coisas do interesse, com calma, né? Lê todos os dias, né? Mesmo que seja curto, 10 minutinhos ali, mas todo dia eu vou ler alguma coisa. Converse com quem gosta de ler. Então, vai conversando aí com pessoas que gostam de ler a mesma coisa que você, seu colega, por exemplo, um colega aí, vocês combinam e vão conversando sobre isso, tá? Após terminar um texto, terminou esse texto, já parte para outro. Faça resumo, resenhas, comentários, tweets, posts na rede social. É importante. Então, se você está estudando, lendo algum assunto, você vai lá e publica ali na sua rede social sobre isso, tá? Cite ideias, frases de autores. E aí pega uma frase que você gostou e cita lá também, tá bom? E leia com mais atenção para desenvolver o senso crítico, essa parte da leitura crítica, tá certo? Com atenção você vai conseguir captar aí o que foi dito e botar em prática, né, a sua criticidade, né, sua parte crítica ali na hora de opinar, tá bom? Então, é necessário ser um leitor crítico para ser um escritor autônomo. Portanto, para ser livre como os pássaros, é preciso aprender a ler criticamente. Ou seja, para que você consiga escrever de forma autônoma, sozinho, né, sem bloqueios, você precisa ler criticamente. Então comece assim, devagarzinho, que aí você vai, aos poucos, conseguindo construir as suas ideias dentro do seu texto ali, tá? Então faça assim, comece ali nas suas redes sociais mesmo, publicando o que você leu hoje, né? O que você viu, o que você gostou. Vamos aqui ver alguns exercícios. Então, ler não é decifrar, como um jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É a partir do texto ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Então ele traz aqui nesse texto, né, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentido, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto que, vamos ver, discorrer sobre o ato de leitura, tá? Então, metalinguagem utiliza a própria linguagem para evidenciar o texto. A autora discorre sobre o ato de ler para chamar a atenção do leitor sobre a importância da leitura. Então, por isso que ela utilizou essa expressão metalinguagem. Quando a gente observa essa expressão meta, alguma coisa, né? Metalinguagem, por exemplo, é a língua falando dela mesma, é um assunto falando dele mesmo. Tá? Então, nesse texto aí, nós temos o autor falando da própria leitura. Por isso que ela utilizou essa expressão metalinguagem, tá? Porque ele está utilizando ali, falando dele mesmo dentro desse texto, tá bom? Então, é isso, tá bom? Acompanhem lá essas aulas lá na plataforma Eduque e até mais.